Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal Pou Ponto Financeiro. E hoje eu vou trazer aí um assunto bem bacana sobre os três fundamentos, os três pilares, na verdade, para todo investidor de sucesso. Quais são esses três pilares? E vamos aí explorar bastante esse assunto, esse tema hoje. E então vamos lá, já mostrar para vocês aí o flip chart que eu preparei. Vamos mudar aqui, como é que vai ficar a luz? Beleza. Então, eu quero começar por essa situação típica e essa pergunta aí, na verdade, que que eu tenho visto muito aí ao longo dos anos, trabalhando com pessoas que têm interesse em investir no mercado financeiro e se sentem aí muitas vezes intimidados diante da complexidade, ou pelo menos percebem a complexidade, né? Ou o mundo dos investimentos como muito complexo. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para mostrar que não é tão complexo, que a gente pode simplificar bastante. E o que eu vejo é que as pessoas vêm, às vezes, tendo aí um sucesso profissional que é muito bacana, né? A pessoa tem uma vocação para uma certa profissão, escolhe aquela profissão, exerce aquela profissão com muita paixão e consegue atingir um certo sucesso ou muito sucesso, né? Sucesso também é muito relativo, depende muito de cada situação. E aí começa a aparecer um capital excedente e a pessoa com dinheiro na mão começa a ter interesse, né, pelos investimentos. E aí eu coloquei até aqui, vocês já estão vendo, né, o roxinho, né, roxinho aí de cara feliz por causa do sucesso profissional, e muitas vezes a cara triste, frustrada por causa dessa falta de informação, falta de orientação, falta de preparo para entrar no mundo dos investimentos. Então, a primeira coisa que eu queria aqui deixar claro desconstruir esse mito de que o sucesso profissional é igual ao sucesso nos investimentos. Pelo contrário, a gente vê muita gente inteligente, muita gente bem-sucedida nas suas respectivas profissões, mas frustradas com os seus investimentos, né? E tem vários fatores que eu quero explorar bastante hoje. Aqui a gente vai trabalhar mais questões conceituais, mais para frente a gente pode entrar em números, né? Mas no momento eu quero, nessa fase introdutória dos meus primeiros vídeos, explorar bastante esses conceitos que eu acho que são fundamentais para preparar o terreno, para que você tenha sucesso aí nos seus investimentos, você entender bem esses conceitos. Então a primeira coisa é saber que sucesso profissional não se traduz necessariamente sucesso nos investimentos, porque pensa só comigo, imagina só, você se preparou aí muitos anos, né, para alcançar sucesso profissional, estudou, fez faculdade, ou fez um curso preparatório, ou de qualquer maneira estudou muito na sua área para criar aí um nível de competência diferenciado. Quantos anos, né, levou para você chegar nesse patamar que você está hoje, de ter, né, um bom salário, de ter uma boa receita, de poder ter a sua independência, enfim. E com o dinheiro excedente, você muitas vezes fica perdido, né? Ou não dedica o mínimo de tempo necessário para ter um conhecimento, para ter assim uma boa orientação, e muitas vezes vai na dica, mesmo de pessoas do mercado ou de colegas de trabalho que entendem menos do que você sobre o assunto, e acaba aí não tendo um resultado favorável e acaba se sentindo frustrado, e alguns até bastante até deprimidos ou muito frustrados com o comportamento dele nos investimentos, né? Ou com o resultado dos seus investimentos. Então,
A primeira resposta aí dessa situação é essa, né? Que sucesso profissional não se traduz em sucesso nos investimentos. Pelo contrário, eu vou mostrar aqui porque, né, o primeiro motivo das pessoas experimentarem frustração nos seus investimentos é pelo fato de não ter um plano de longo prazo. Então eu vou explorar mais esse tema, mas o que eu vejo na maioria das pessoas é querer chegar no mercado e ter um ganho de curto prazo, né? Onde a adrenalina é maior, onde ver ou achar que pode ver o seu dinheiro subir 20%, 30% num curto espaço de tempo. É muito satisfatório, é adrenalina pura, o glamour, né, das telas, das informações em tempo real, da tecnologia, mas que muitas vezes, na maioria das vezes, não se traduzem em dinheiro no seu bolso, em ganhos consistentes, justamente pela falta de um plano. Então, o motivo número 1 é que as pessoas não têm um plano, então ficam meio que à deriva, ficam dependentes de dica, da última informação, ou do ativo que está na moda, ou dos comentários nas redes sociais, ou dos colegas, ou familiares, enfim. Tudo que não se deve fazer acaba sendo feito, e o resultado é essa carinha triste aí, que nós já vimos, pela ausência de um plano consistente, sólido, de realmente chegar ao seu número, né? Cada um tem o seu número de aposentadoria, e para chegar a esse número é necessário trabalho, é necessário um plano, né? Então isso é muito importante. Você precisa, não saia de casa sem ter um plano de longo prazo, um plano de caráter previdenciário, um plano, porque o plano de longo prazo ajuda a tomar decisões melhores, ajuda a você se livrar dessa visão míope que muita gente tem no mercado e que acaba causando as pessoas a tomarem decisões ruins, decisões que acabam trazendo prejuízos grandes, mesmo que elas obtenham algum tipo de ganho, né? Então, o curto prazo ele é prejudicial, ele é tentador, mas ele é prejudicial. Então, muita atenção a esse primeiro fator. Já o segundo fator aqui, você deve ter ouvido falar, vou dar aqui um zoom aqui, né? Você deve ter ouvido falar durante toda a sua vida profissional que você deve sair da sua zona de conforto. E isso é verdade, né? Profissionalmente, eu aqui, por exemplo, estou dando esse passo, estou agora gerando vídeos, eu estou saindo da minha zona de conforto, estou conhecendo o mundo digital, estou num ritmo diferente para poder gerar conteúdo bacana, legal. Então é necessário sim, na vida profissional, você sair da sua zona de conforto para alcançar, né, alçar novos voos e ter sucesso. Tem que arriscar mais. Mas no mundo dos investimentos não é necessário você sair da sua zona de conforto. Pelo contrário, você deve investir naquilo que você conhece bem, naquilo que vai te permitir dormir tranquilo, né? Porque você tem um plano, porque você investe naquilo que você entende, seguindo aí os conselhos dos grandes investidores, né? Como Peter Lynch, e nós vamos falar sobre isso, ele mesmo, né? O grande gestor, famoso gestor dos Estados Unidos, do Fundo Magellan, da corretora Fidelity. Ele, ao escrever, autor de livros também, muito populares, ele recomenda ao investidor, pessoa física, a investir naquilo que ele conhece, né? Que muitas vezes esse investidor, pessoa física, tem uma vantagem competitiva em relação ao Wall Street, no caso aqui em relação a Faria Lima, porque ele conhece uma determinada área, ou a esposa visitou uma loja, né, que estava super cheia, vendendo seus produtos, assim, a montantes muito altos, vendendo muito, e chega em casa com essa notícia. Então,
são padrões que você pode reconhecer de empresas que fazem parte do seu dia a dia. Nós vamos falar mais sobre isso, mas o fundamental aqui nesse momento é saber que você deve investir naquilo que você conhece, onde você tem ou se sente confortável, né? Não sair da sua zona de conforto, mas criar investimentos sólidos. Isso não quer dizer que você vai se sujeitar a retornos abaixo da média por causa disso. E também não quer dizer que você não vai estudar, não vai evoluir, não vai crescer como investidor. Você pode até ampliar o raio da sua zona de conforto, mas nunca deve arriscar, né, desnecessariamente, entrar numa área que causa desconforto, que vai fazer você perder o sono, onde as incertezas são maiores do que você pode tolerar em termos de risco. Então, esse segundo pilar, ele é muito importante. E o terceiro pilar, vou dar o zoom aqui, é a questão comportamental. Nós vamos ver aqui que o veículo é importante, você conhecer as categorias de investimento, classificá-las, saber o que é um ativo de renda fixa, saber o que é um ativo de renda variável. Mas muitas vezes o problema não está no ativo, e sim no seu comportamento, né? Em querer ver resultado imediato. E nos investimentos, como diz Warren Buffett e o seu sócio Munger, paciência é uma virtude fundamental para um bom investidor, que tem mais a ver com o comportamental do que a capacidade de escolher a melhor ação, o melhor fundo, ou se associar ao melhor gestor. Então, são esses os três pilares, né? A introdução aí é que sucesso profissional não se traduz necessariamente em sucesso nos investimentos, porque apesar da pessoa ter caixa excedente, ela precisa também ter um plano nas mãos, evoluir como investidor, ter conhecimento, saber e reconhecer as suas limitações para não entrar em furadas, não ir atrás de dicas de pessoas que entendem menos de investimento do que você e não têm resultado, né? E saber também que o motorista é muito importante. Não basta apenas escolher um bom veículo, é necessário também nós termos aqui entendermos, né, as nossas fraquezas, as nossas tentações, os nossos medos, os momentos aí de pânico ou de euforia do mercado, como que nós vamos nos comportar, como que nós vamos lidar com as diversas situações do mercado, seja na euforia, seja no pânico, porque o mercado ele está sempre entre um e o outro, né? Por isso que é necessário nós estarmos bem consolidados com esses três pilares, né? Não se esqueçam, tenha um plano, não saia da sua zona de conforto e reconheça o lado da psicologia humana ou da psicologia do investidor, ok? Vamos aqui passar para o próximo flip chart. Então aqui eu vou elaborar mais em cima desse primeiro pilar, né? De você ter um plano único, que na verdade é uma programação, é um projeto de vida, né? Isso é muito importante ter em mente. Quando você inicia um patrimônio, quando você está construindo ao longo da sua vida ativa de profissional, em que você tem aquele dinheiro extra, em que você consegue organizar e disciplinar o seu orçamento doméstico e sobra aquele dinheiro pensando na aposentadoria, pensando, né, lá no futuro, para você adquirir, alcançar a dignidade financeira ou a independência financeira, elas andam juntos. Você precisa entrar numa programação, basta ter um plano único, não precisa sair aí tentando ouvir dezenas de profissionais, muita informação
na internet isso até atrapalha. O importante, o principal, o primeiro grande passo é você ter um plano único para se beneficiar dos juros compostos, de se colocar numa posição privilegiada, de comprador de ativos, e você vai montando a sua carteira de forma racional, ao invés de emocional, né? Então vamos lá, vamos tratar aqui da questão, nesse primeiro pilar, a falta ou a ausência do plano único pode te deixar vulnerável às emoções do mercado. Então, por exemplo, no momento de crise, como nós tivemos no ano passado, em 2020, com a pandemia, em que o mercado ele começa a cair e ele ultrapassa aqui, vamos dizer, da sua zona de tolerância, né? E você se descobre aqui, nesse momento, que você também entra em pânico junto com o mercado, sem saber como vai ser o futuro, tomado pelas incertezas, né? Então, você pode agir de maneira emocional, por não ter um plano, e não ter se preparado para os momentos de baixa, para os momentos de crise, para os grandes momentos de incerteza. Agora, é necessário lembrar aqui que as incertezas são amigas do investidor de longo prazo, daquele que compra, né, do buyer, eu dizer aqui, usar o inglês, me perdoem, mas do holder, aquele que compra na baixa. E nós vemos que essa é uma característica de grandes investidores. Enquanto todo mundo está vendendo, o mega investidor, o grande investidor, ou aquele, nem precisa ser um mega investidor, basta ter uma programação, basta ter um plano, né, de alguém que esteve preparado, com caixa. Nós vamos ver isso no flip chart, no próximo flip chart, no pilar número 2, que tem como você se preparar para a crise, mas não é vendendo ativo, não é agindo conforme a manada, mas sim ter um plano racional em que você pode aproveitar. Olha a diferença aqui do gráfico, né, desses dois gráficos. O de cima, o investidor, ele age na emoção e ele acaba vendendo na baixa, quando ele pode ter até comprado na alta ou acima do seu preço ou do seu preço médio, e quando a ação cai muito, ele começa a ser influenciado por um comportamento humano, né, de receio, mas pela falta de um plano, ele acaba fazendo justamente o contrário daquilo que deve ser feito ao longo de uma vida, que é comprar nas melhores oportunidades, porque as oportunidades são cíclicas também. Nós vamos falar sobre isso num outro momento, mas aqui eu quero ilustrar. E, meus amigos, aqui é apenas para ilustração, tá? Não há recomendação de compra ou venda, mas é para ajudar, tem aqui um objetivo didático, para ajudar a você entender, enxergar de uma forma aqui visual. Eu até peço desculpas aqui, por enquanto eu só tenho flip chart, mas no futuro eu pretendo aí, à medida que eu tiver mais apoio, suporte técnico, criar uns gráficos aí bacanas, com essas ilustrações, para transmitir aqui o recado, para ajudar a desenvolver o seu pensamento e a sua visão de investidor, de longo prazo acima de tudo. Então aqui nós vemos que, né, esse é um gráfico, vamos supor que esse seja um gráfico de um ativo ao longo aí de anos, quem sabe até décadas, pode até ser o gráfico da Bolsa de Valores, né? Eu vou procurar, você encontra também esse tipo de gráfico na internet, você pode pesquisar, olhar os momentos de euforia, de alta, os momentos de baixa, de pânico, de depressão do mercado, porque o mercado é assim, o Mr. Market, ele tem momentos, né, tem humores variados. Num dia ele está com o humor lá em cima, alegre, otimista, até eufórico. Em outros dias ele está pessimista, deprimido, né, cheio de incertezas, sobrecarregado,
com um futuro incerto, com preocupações, porque o mercado nada mais é do que um conjunto de seres humanos, né? É o reflexo do sentimento, das emoções de todos nós ao mesmo tempo. Então vai ter oscilação. Eu já vou adiantando aqui, né? Para quem quer investir ao longo prazo, tem que se acostumar a conviver com a oscilação para ser um bom investidor. Por isso, as virtudes da disciplina, da paciência são tão importantes para você agir com um plano racional visando o longo prazo. Porque dessa maneira você pode comprar mais tranquilamente ativos de qualidade que ao longo do tempo, mesmo que você erre, vamos dizer assim, errar entre aspas, né? E comprar na alta, mas você estiver com a visão de sócio daquele ativo, você vai poder crescer e prosperar junto com o ativo nos momentos de dificuldade ou nos momentos de bonança. Então é importante, por isso que é importante essa mentalidade, essa visão de sócio de longo prazo, de poder acompanhar a evolução do ativo e não tentar adivinhar o melhor momento, porque você pode errar. É muito difícil, é muito desafiador e é fora da nossa zona de conforto tentar acertar timing. De novo, os mega investidores, grandes investidores como o próprio Peter Lynch, ele já dizia, né, logo de cara, que ele não tentava acertar o timing. Ele não tinha essa pretensão de tentar ser mais esperto do que o mercado financeiro. Por isso que a sua abordagem ela era racional, é estudar os fundamentos de uma boa empresa, é saber se a empresa ela é lucrativa ano após ano, né? Porque na verdade todos nós conhecemos quais são as boas empresas. Você pode até fazer, nós vamos entrar nesse tema também, como avaliar uma empresa, mas o importante é que a noção importante para evitar erros é que você aprenda a ser sócio, a se comprometer com as boas empresas, empresas de excelência, que vão te remunerar e que vão continuar remunerando ano após ano, né? Entra ano e sai ano. Essas boas e grandes empresas, elas estão sólidas. Foram elas que superaram muito bem toda essa crise da pandemia, porque elas estavam montadas no caixa. Então, assim, e até criaram oportunidades únicas para comprarem no momento de grande certeza, no momento de baixa, onde todo mundo quer vender, mas quem estava preparado, quem tinha um plano, aproveitou as oportunidades e encontrou verdadeiras barganhas, preços que hoje, quase um ano depois, nós não encontramos mais no mercado. Então vamos passar aqui para o segundo pilar, né? Esse gráfico aqui, eu particularmente nunca vi um igual, então é meio que original, né? Estudando aqui, me preparando para o vídeo, eu falei, bom, vou criar aqui um vídeo que ilustra mais ou menos o que eu penso quando nós falamos sobre esse pilar, a zona de conforto, né? Então, esse círculo, tudo que está dentro do círculo, é onde, supostamente, claro que isso vai variar de investidor para investidor. Como eu disse, aqui o propósito é nós sermos didáticos, né? Cada um vai ter a sua especialidade, mas via de regra, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que os ativos dentro do círculo, eles são ativos conservadores e fazem sentido para o investidor de longo prazo que tem a visão de sócio e quer se associar a grandes empresas, as blue chips, as empresas de excelências, boas pagadoras de dividendos, que são lucrativas, né, ano após ano. Então, esses aspectos, ter alguns critérios para que você se sinta confortável. Empresas que fazem parte do seu dia a dia, empresas que fornecem produtos e serviços essenciais para a vida humana, para o dia a dia, empresas que não vão sumir do mapa, né? E tem toda uma estratégia dentro dessa zona de conforto, e nós vamos explorar muito esse gráfico
aqui no meu canal, né? Fica aí ligado, porque aqui tem muita estratégia, tem muita coisa para ser dita, mas para o momento eu só vou me limitar a dizer que dentro do círculo você tem aí empresas, olha, tudo aqui é só as transmissoras de eletricidade, né? São excelentes pagadores de dividendos, tem contratos longos, enfim, pagam, compartilham, o payout é alto, você pode até diversificar, tem várias, e você pode ter uma posição relativamente alta, né? Você vê aqui esses círculos maiores e menores, é um portfólio de empresas diversificado, com no mínimo 15 empresas, que tecnicamente, né, segundo os acadêmicos, para você ter uma carteira diversificada, você precisa ter pelo menos 15 empresas para ter aí o risco sistêmico, né? Ou seja, eliminar o máximo possível risco específico, risco de uma empresa só, né? Vamos supor aqui que morre o CEO de uma determinada empresa, XYZ, né? O futuro se torna incerto. Então, isso é o chamado risco específico. O risco sistêmico é o que aconteceu agora na pandemia, é o que aconteceu em 2008, né? Então, para você diversificar e meio que minimizar, né, esse risco específico, você pode ter aí 15, até pelo menos 15 ações numa carteira que você vai estar já bem diversificado. Ou no mesmo nível de diversificação do que um fundo de ações que tem 50, 60, 80, 100 ações. Então não é necessário ter tanta ação numa carteira para você se diversificar. Isso é só para dar esse toque, né? Mas o tema aqui é você não sair da sua zona de conforto, ou seja, você aplicar em empresas que você conhece bem, empresas que fazem parte do seu dia a dia, empresas que são consolidadas, consistentes, lucrativas, enfim, pode ser também um fundo imobiliário, né? Também tem rendimentos mensais, é interessante. O tamanho vai variar de acordo com o seu nível de conhecimento, porque cada portfólio, eu sempre digo, tem que ter a cara do seu dono. Então você vai aqui fazendo alocações de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua análise, de acordo com o seu perfil. E aqui eu dividi, porque aqui é o famoso caixa, né, de reserva, onde você pode ter liquidez. É a reserva de oportunidade, que alguns chamam. Você pode ter um fundo DI lá, você pode ter um indexado, né? Seria aí ativos de renda fixa. Já falei isso num vídeo meu também, as estratégias de renda fixa, para você maximizar retorno, minimizar carga tributária, minimizar custos, enfim. E aqui você pode até, né, essas linhas mais estreitas, aqui eu botei um espaço maior para um DI, pode porque tem mais liquidez, então é dinheiro que rapidamente você pode migrar para a sua carteira de empresas boas pagadoras de dividendos, que deve ser blindada, tá? Isso aí faz parte do plano racional, nós vamos falar mais sobre isso. E do lado de fora, né, ficam aí muitos ativos. Isso aqui ajuda, na minha opinião, a esclarecer e a organizar na mente da pessoa que esses ativos do lado de fora não quer dizer que você não deva investir neles. Olha, tem dólar, tem ouro, tem criptomoeda, tem fundo pop, né? Fundo que está na boca aí do povo, todo mundo fala, né? Subiu muito, enfim, que o pessoal que é popular nas redes sociais. Tem fundo internacional, tem previdência privada, tem fundo quântico, tem short, né? O exemplo mais recente aí do GameStop, enfim, trade, day trade, swing trade. Tem muita coisa, mas todos esses ativos ou essas modalidades, na minha opinião, elas estão fora da zona de conforto de um investidor de longo prazo com visão de formação de carteira previdenciária. Então, galera, ficar atento aqui, isso aqui é um modelo que eu estou aí apresentando para vocês, né? Só para a gente poder se situar. E tem aí o respaldo dos grandes investidores. Peter Lynch, como eu já mencionei aqui, sempre disse, né? Invista em um negócio que você conhece bem.
Warren Buffett, mesma coisa, né? E o nosso querido e admirável Luiz Barsi, brasileiro, né? Também sempre investiu naquilo que ele conhece muito bem. Então estão aí exemplos importantes para serem seguidos, para que nós possamos aí ter um comportamento, falando aqui do terceiro pilar, né? Possamos ter um comportamento diferenciado e não sermos afetados a ponto de agir emocionalmente ou deixar o nosso plano em segundo plano, ou sair da nossa zona de conforto, porque quando a gente sai da zona de conforto ou a gente age segundo a emoção, o nosso retorno é o retorno de um investidor médio, eu diria até abaixo. Porque quando a gente não permite, porque isso aqui é o retorno de um ativo, vamos chamar de ativo XYZ, é o mesmo ativo, só que o investidor médio, ele acaba saindo muito cedo, ou entrando muito tarde, ou tentando fazer time, ou tentando fazer swing trade, né? Mais desafiador ainda, tentando fazer day trade. Então ele tem um retorno que acaba trazendo prejuízo, sem falar nos custos que são gerados, custos de corretora, custos tributários, custos administrativos, enfim. Por isso que patrimônio não deve ser girado, não se gira patrimônio, né? Patrimônio se constrói, patrimônio a gente leva com a gente para a vida de preferência. Ser sócio tem os seus benefícios. Volta e meia nós recebemos um bônus, se a empresa tem um ano espetacular, se ela surpreende nos lucros, ela compartilha esses lucros com os seus acionistas, com os seus investidores, e é mais dinheiro no nosso bolso. E isso é legal, ter esse recurso entrando no nosso caixa, porque aí com a experiência, com o tempo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando, nós vamos nos tornando investidores melhores, com melhor capacidade de alocação de ativos. E aí poderia voltar para aquele segundo gráfico, né? Onde que eu quero aumentar a posição. Às vezes eu estou iniciando, né, num círculo menor, uma posição, pode ser até small cap, ou uma boa pagadora de dividendo. Aí vai depender do critério de cada um. Depois nós vamos entrar nessas questões. Por que eu defendo, principalmente quem está começando, e ao longo de uma vida, procurar as boas pagadoras de dividendos. Tem muitos benefícios, mas fica assunto aí para um próximo vídeo. E terminando aqui com essa conclusão, né? O veículo é importante sim, mas mais do que o veículo, mais do que a importância do veículo, é a importância do motorista. É você, como está a sua psicologia como investidor, como está o seu comportamental, como está a sua disciplina, como está a sua tolerância às oscilações do mercado, ao risco de oscilação. Eu vejo aí muita gente não gosta de conviver com a oscilação e busca ganhos rápidos. Isso não é saudável, não é um comportamento saudável. E no comportamental é interessante lembrar que a nossa tendência humana comportamental por exemplo, de nos alimentar mal, né? A gente precisa, às vezes, ter uma reeducação para ter uma alimentação mais saudável, para fazer exercícios. Para a maioria de nós, isso não vem naturalmente. Mesma coisa para os investimentos, né? Então, se a gente tem essas dificuldades, esses desafios em outras áreas da nossa vida, desafios comportamentais, de hábitos, também, né, de se esperar que a gente tenha esses desafios na área dos investimentos. É necessário um planejamento, é necessário uma reeducação, é necessário disciplina comportamental, é necessário ter um plano, enfim, ter estratégia, ter critérios. E é por isso que eu estou aqui, né, para te ajudar. Deixa aí seu comentário se você gostou desse vídeo, participe, me dê aí o feedback para que a nossa interação aí possa aumentar e eu possa contribuir o máximo possível para a sua evolução aí como investidor. Valeu, pessoal. Obrigado aí e até o próximo vídeo. Valeu!